gente tem acompanhado já há muito tempo, e eu via que mesmo São Paulo não se mobilizava, Brasília, Rio de Janeiro, muito menos, e CREA Paraná não. A gente foi muito convicto na questão, e desde a época que eu já desenvolvi a tecnologia, né, o elevador, a plataforma, o CREA abriu as portas, me escutou, né, para mim viu que era importante, então é um parceiro, né, do Brasil, para o mundo do CREA. O assunto que eu vou colocar aqui é sobre as normas, sabe? Então, todo mundo fala em acessibilidade. Tem que ter lei, tem que resolver a questão da vaga preferencial, até mesmo da rampa, equipamentos. Claro que tem que resolver. Agora, não de qualquer forma, né? Eu acho que tem que resolver da maneira correta. Então, é aí que entra a norma. Então, a gente tem que entender como fazer de uma maneira melhor, como fazer da maneira mais adequada para garantir não só estética, né? Aliás, estética menos importa, a funcionalidade, a segurança, a ergonomia. Então, eu vou fazer um apanhado geral, mas eu vou colocar só alguns números, né, antes para a gente entender, né? Eu acho que muitos já devem saber, mas no mundo a gente até aqui já está desatualizado. A ONU acabou de lançar, né, um comunicado, fez um levantamento, e no mundo somos mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência, isso foi relatado agora, esse ano, e no Brasil 24,5 milhões, já com 11 anos de defasagem, então já somos mais, tá? Mas mesmo considerando esse número, ou seja, quem precisa da acessibilidade? A pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida, que é a pessoa com deficiência motora, o idoso e a gestante. Então, se somar tudo isso, né, para a pessoa com mobilidade reduzida, 36,8 milhões, mais 24,5, a gente vai chegar a 53,4 milhões de pessoas. Não é um pequeno grupo, é a maioria do Brasil. Poucos grupos são tão grandes quanto esse, né, que precisam de acessibilidade. É maior do que a torcida do Corinthians. Então, a gente tem que entender que é realmente uma população que precisa de solução. E mostrando hoje, né, na verdade, a gente está mudando gradativamente a pirâmide, né, da faixa etária, e hoje somos mais ou menos 14 milhões, tá? Mas em 2020 seremos 30 milhões, segundo o IBGE, uma projeção do IBGE. Mostrando de uma outra maneira, né, hoje somos a idade média 18, né? Depois vamos para 27, 36, e 2050 seremos 57, a idade média do Brasil. Certo? Então, 2020 ainda seremos 27, mas em pouco tempo seremos 57, a idade média brasileira. Então, a gente tem que resolver a acessibilidade hoje para nós, né? Com certeza, hoje, em respeito a quem já fez, né, o Brasil até hoje. Tá. Outro ponto, né? Quem fala que não é acidentar, quer dizer, não é deficiente, todo dia 500 pessoas se tornam deficientes. Né? Desculpe estar correndo aqui, eu vou passar rápido a questão da lei também, que eu acho que não é o caso, né? Mas tem a lei 10.048 e 98, né? Que tem as diretrizes que foram regulamentadas pelo decreto 5296 de 2004. Então já foram 7 anos e de lá para cá muita coisa mudou. Mas assim, ainda falta muito. E um ponto importante, está se fazendo muito, a imprensa tem feito, as instituições têm agido, mas, né, falta muita coisa ainda. Os prazos já venceram, os ônibus, né, tem um pequeno prazo, mas nem metade da frota está acessível. Pela vida média do ônibus de 7 anos no Brasil, né, pelo menos 50% da frota já devia estar acessível, eu imagino que hoje menos 10%. Né. As edificações públicas, privadas, ainda estão longe de estarem adequadas, tá? E o prazo já venceu em 2008. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto com o Ministério Público, com o CREA, com a Prefeitura, com todos os órgãos, para realmente fazer valer a lei, né, do decreto 5296. Para quê? Né? Para poder adequar equipamentos, para poder adequar rampas, para poder adequar banheiros adequados, vagas preferenciais e tudo mais. Agora, como fazer um equipamento correto? Né? Tem que ter norma. Mesmo uma rampa é difícil de fazer dentro da norma. Na verdade, não é nem norma. Dentro de
de um critério razoável de usabilidade, né? Dentro do desenho universal, dentro de uma forma em que a pessoa possa realmente ter a mobilidade. Isso ainda não é real no conhecimento dos arquitetos. Então a gente tem que trabalhar isso, para que a faculdade tenha isso dentro, né, das disciplinas, dentro da grade curricular, né, não numa matéria isolada, mas em todas, né, para que ele entenda como fazer melhor cada rampa, cada equipamento, cada edificação, cada via pública ou mobiliária. Então são vários equipamentos, né? Aqui tem um filme, eu não vou mostrar, que a gente não tem tempo, mas o foco é a norma. E não é uma vontade minha ou do CREA, né? Não. É uma necessidade, tanto que o decreto 296 ele deixou claro, tá, no artigo 10º, que todas, né, as adequações devem ser feitas com base no desenho universal, e, né, tendo como referência as normas técnicas da BNT. Então, a norma da BNT, né, as NBRs, elas necessariamente devem ser atendidas, senão a pessoa vai estar fazendo algo fora da lei nacional. Então, sujeito a penalizações, sanções. Então, é importante entender quais são elas, quais são as normas, e como atender elas. Então, muita gente pergunta, norma para quê? Há necessidade, né? E até mesmo as pessoas assumem riscos de acharem que não vai ter alguma avaliação, alguma penalização por isso. Né? Eu acho que para que jogar um risco, né, na sua carreira, como profissional, como arquiteto, como urbanista, como engenheiro, né, ou até mesmo como cidadão? Eu acho que se você sabe que tem como fazer certo, você tem que fazer correto. E aqui o exemplo, você não segue norma, você vai colocar em risco, né? Então você tem que ter norma para colocar uma diretriz, o que deve fazer e o que não deve fazer. Isso acontece na prática, né? Então a norma é para você colocar uma regra, olha, é assim que se faz. E se cada um fizer como quer, vai acontecer isso. E não vai cair algum dia, né? Quem vai trabalhar aqui? Então você colocar uma regra, como deve ser a legislação, como deve ser o equipamento de segurança, como deve ser o equipamento, né? Então eu acho que a norma é fundamental. Não acontece isso. Tá? Eu acho que não dá para admitir, né, que não faça a norma. E a norma é um conjunto de pessoas que analisaram para chegar, né, uma boa solução para aquele item, daquele equipamento, daquela edificação, daquele projeto. Então a gente tem que seguir esse conjunto de boas práticas, de bons conhecimentos, em geral, né, focado na norma de acessibilidade. A gente sempre segue os 7 princípios do desenho universal. O desenho universal é algo que não é de hoje, né, já temos 50 anos desde que foi colocado ele como conhecimento, né, como um estudo. E hoje está começando a entrar realmente em vigor, tá, com o desenvolvimento da acessibilidade. E as bases dela são os 7 princípios, né, uso equitativo, flexibilidade de uso, porque a pessoa usa, né, uso intuitivo, a informação perceptível, ou seja, você não tem que estudar, você consegue entender facilmente como usar, né, o equipamento. Naturalmente, você usa o equipamento. A tolerância ao erro, não colocar em risco mesmo que a pessoa opere erradamente. O baixo esforço, né, físico, e também estar adequado, né, ao espaço, ao acesso e uso. Então, portas automáticas, né, orelhões, às vezes você tem que ter vários níveis para poder atender qualquer pessoa, alta ou baixa, ou cadeirante, né, ou criança, ou pessoa alta. A catraca, né, sempre tem que ter, né, a catraca, não só aquela de três restrições, mas essa que você pode liberar totalmente o acesso, né. Então, são muitas soluções, né, e que quanto mais seguir o princípio do desenho universal, melhor. E ela vai estar dentro das normas, né? Aí colocando nas normas ela vai, né, reduzir, né, a validade do produto, vai começar a direcionar para uma solução melhor, né, elimina o retrabalho, o desperdício, facilita a troca de informações, porque vai sempre seguir o produto conforme tal norma, então você não tem que explicar cada vez o produto, né? Melhora o desempenho, melhora a segurança, a qualidade, né? Então a norma ela é muito importante. Então eu todo mundo, a gente fala em acessibilidade, né? Ah, mas qual é a norma de acessibilidade?
todo mundo levanta a mão e fala, é 9.050. Realmente ela é gigantesca, são mais de 1.500 regras, né? São regras que colocam várias questões ligadas a tanto ao mobiliário urbano, quanto às vias públicas, quanto às edificações, né? E ela entra até na questão dos equipamentos, só que, na verdade, ela é só a ponta do iceberg, né? Então, a gente tem que entender que a acessibilidade não é apenas 9.050, NBR 9.050, ela vai muito além, tá? E a gente tem que entender que existem, a gente tem que ir atrás dessas normas, e se a gente não está disposto a isso, a gente tem que chamar algum especialista, a gente tem que consultar pessoas que tenham, né, o contato com as demais normas, e que não é uma nem duas, são várias, tá? E essas normas existem, já estão em vigor, né, há muito tempo, e a gente tem que entender elas a fundo, cada um na sua área, né? Acho que ninguém tem que entender tudo, mas a sua área você tem que entender bem. Então, são normas, claro, a 950 como já citado, mas tem normas para trem, né, normas para veículos, normas, né, de aviação, então são várias normas, até mesmo para caixas de alto atendimento. Então, são normas que elas estão lá exatamente para serem seguidas e, principalmente na área bancária, elas já estão sendo atendidas com muito rigor, né? Então, a FEBRABAN está de parabéns junto com os bancos, elas são quem mais atuaram na adequação das normas, né? Então a 9.050 está bem atendida, a 15.250, que é do Caixa de Alto Atendimento, está sendo bem atendida, mas, né, nas vias públicas falta muito a ser atendido na 9.050, e tem outras normas também que a gente tem que citar, né? Nas edificações particulares, públicas, falta muito em relação a 9.050. Tem outras normas ligadas à comunicação, transporte, né, elevadores. Elevadores é um assunto que eu entendo bem, mas é um assunto que as pessoas não têm um mínimo de conhecimento, né, e acham que não é tão relevante porque ele é um equipamento que funciona por si só, mas não é, né? Se não seguir normas, há riscos, né, há problemas e há dificuldade do uso, principalmente para quem tem necessidade. Então a gente tem que adequar, tem que entender que tem normas, né, de elevadores, normas de plataforma, transporte aquaviário, e tem essas duas últimas normas são novas. Eu vou entrar em detalhe no próximo slide, tá? Que são as normas de ônibus. Na verdade, primeiro concluir que tem uma norma que já foi concluída que não é gratuita, que é a 12.892, é a norma de elevador unifamiliar, ou seja, é um elevador um pouco menor do que o elevador convencional, só que ele é utilizado para residências, tanto que é o elevador ideal devido ao seu custo reduzido, espaço reduzido, mas a lei nacional, né, permite, né, inclusive a norma cita, que ele seja utilizado em ambientes até 12 metros de desnível para adequar a acessibilidade. Então é um elevador muito correto, muito ideal para utilizar a acessibilidade, porque essa norma tem, né, todos os requisitos necessários para poder atender, né, o dimensionamento da célula, né, de referência, né, do deficiente motor, a questão da acessibilidade do braille. Então ele adequa bem as dimensões, né, todos os requisitos para acessibilidade inclusive. Aí, então, aqui é algo novo, tá? Recém-lançado, eu não sei nem o código ainda, porque não foi lançado, é um projeto de norma que já está entrando em vigor, ela já foi concluída, já foi para votação, né, para análise pública, já retornou, está sendo lançada a norma de cadeira de rodas, e que ela já nasceu compulsória, tá? Então, cadeira de rodas é muito difícil, né, de você ter algo realmente seguro, adequado, né? Então você tem que ter uma marca de confiança para ter uma cadeira adequada. E não que não possam ter empresas menores fazendo, assim como até aqui na Grande Curitiba tem, em fábricas, mas eu acho que tem que ter um critério, porque é como se fosse uma extensão do corpo do deficiente físico. Então, a cadeira de rodas é fundamental que ela esteja adequada. E devido a isso, a norma de iluminação compulsória. O que é isso? Compulsório é a pessoa que quer fabricar uma cadeira de rodas, ela só vai poder vender depois de certificar o projeto e o produto. Então ela vai ter que ir em algum órgão, né, indicado pelo Inmetro. O Inmetro
vai indicar esses órgãos que eles vão poder levar o equipamento, analisar, né, todos os requisitos da norma, e aí sim, se for certificado, né, que atende tudo, aí ele vai poder vender no mercado. Ou seja, quem não tiver essa certificação não vai poder vender cadeira de rodas. Então isso foi realmente um grande passo, né, para qualificar, né, para facilitar o uso, para dimensionar corretamente as cadeiras de rodas aqui no Brasil. Posso fazer uma pergunta, Sérgio? Pode. Essa norma é uma norma, uma NBR, É uma ou NBR. é uma normativa do Inmetro? Desculpa. É uma norma que vem da ISO, certo? Então eles traduziram vários itens da ISO. Então vai ser uma NBR ISO. Ah, tá. Né? Uhum. E daí vai ter a classificação dela, o seu código. Então ela já foi traduzida, adequada à realidade do Brasil. Já fomos, inclusive, participei na reunião do Inmetro, né, onde a gente debateu a urgência, né, de lançar essa norma. O Inmetro estava relutante, porque ela tem que se adequar, ela tem que poder estar capacitada a avaliar, né, o requisito. Mas daí, devido à pressão do próprio governo federal, né, ela acelerou e ela aceitou, então ela está prestes a ser lançada mesmo. Então vai ser uma NBR. Vai ser uma NBR, então. Exatamente. Tem a norma ISO, que é ISO, não é isso. Tá? A norma é a tradução da norma ISO 8662, que é a norma de plataformas para escadarias. Essa norma, ela já foi desenvolvida a partir de 2008. Quem provocou o desenvolvimento dela, uma das pessoas que provocou fui eu, né, minha empresa da ICANN. Eu debati com muita gente, inclusive com o Irajá, com o Nardini, com o Zé Leite, com o Borges. Fizemos o baixo assinado para que ela fosse lançada. Então, e ela foi lançada, né, eu fui relator dessa norma, ela já foi revisada, né, foi para a consulta pública, voltou e já fizemos a correção do que foi colocado, né, na consulta pública e basicamente ela já está aprovada. Então, no início de 2012 vai ser lançada a norma de plataformas para escadarias. Então é uma boa notícia, porque até hoje temos mais plataformas verticais e por não ter essa norma, ninguém desenvolveu. Né? Mas tem situações que não tem como adequar uma plataforma vertical. Então, situações onde é uma edificação antiga, não tem espaço, né? Você pegar a parede e colocar no lado externo, o único local de acesso é a própria escadaria. Então você tem que manter a escadaria. A solução é a plataforma para as escadarias, que daí ele é escamoteável, ele ocupa espaço, né? A escada fica livre, e quando chega alguém, ela pode ser aberta e vai dar o acesso, né, acompanhando a escada. Então é um produto fantástico. E eu espero, né, que dê asas, né, para que empresas nacionais possam desenvolver. Outro ponto, né, em relação à norma, a norma 50, ela está em revisão já há 3 anos e ainda não foi concluída a revisão. Então, na verdade, o problema não é a dificuldade do conhecimento, da acessibilidade, do desenho universal. Na verdade, é questão mais política. Né? Então, infelizmente, ela não foi lançada ainda. Ela já está quase pronta, mas faltam alguns detalhes para ser lançado. Né? O que vale hoje é a revisão de 2004, tá? Mas eu acredito que no máximo ano que vem ela já vai ser lançada também. Outra norma nova, que vai ser lançada em breve, a norma de areia das mesas. Na verdade, o nome eu acho que está errado, o nome seria norma de estádio, entendeu? Estádio de futebol. Não tem nada a ver com Curitiba, não. De caixa, focando a Copa do Mundo. Né? Então o governo federal solicitou, ver que tem. né? E ela foi desenvolvida a placa de caixa, só que já nasceu ela atrasada, porque os projetos já foram aprovados, os carros já estão em construção, ou seja, eles vão avaliar critérios acima do que já foi aceito, né? Então vai ter uma polêmica daqui a pouco. Mas eu participei um pouquinho desse comitê também, a Vera também é daqui do IPEA, né? O presidente do IVAP também participou. Ela só falta uma reunião do comitê, né? Todos os comitês para analisar essa norma e lançar. Ela vai ficar em vigor, provavelmente no início do ano. Então, normas, né? É isso. Mas aí eu acho que vou ilustrar, né? Para deixar mais claro. O que acontece?
acontece quando você não atende a norma, não atende 53, 4 milhões de pessoas. Né? Acontecem esse tipo de coisas, né? que realmente é completamente errado. Inclusive, a simbologia está equivocada aqui, a norma fala que você inicia, né, o símbolo internacional, tem que estar em se adianta aquela rampa, né? Eu acho que as negligências, né? A falta de bom senso, né? Ela impera quando você tem um mínimo de noção da norma. E mais do que fazer errado, né? As pessoas têm problemas, elas se machucam, elas se acidentam. Aqui um noticiário, um levantamento lá de São Paulo, só em São Paulo foram mais de ocorrências com problema de regulador, sendo que dessas 110 ficaram com alguma parte do corpo preso, caíram no bolso. Né? E em 2010, né, um ano depois, já aumentou em quase 15%, então foram mais de 1.100 pessoas com ocorrência de regulador só em São Paulo. Então, a falta da norma é algo gritante, está impactando diretamente na nossa sociedade, né? E não só, né, no caso da acessibilidade, mas como um todo. Né? E para não falar que isso na verdade eu contei com notícias, né? São vários acidentes, né, que são noticiados quase que diariamente com elevadores, e a maioria é abafado, não é noticiado, tá? Não é veiculado, sendo que em 2010, em novembro, a Ana Castro, uma menina morreu popular, e eu fiz o laudo de perícia desse equipamento. Ela só morreu porque estava fora da norma. É muito simples. Fazendo parênteses, graças a essa investimento, né, o Sérgio mostrou as dificuldades, os erros que tinha, imediatamente o secretário Flávio mandou tramitar todos os elevadores até que se apurasse. Não sei se já foi feita essa vistoria geral. Eu acho que uma ação, né, que vai gerar várias ações, mas que é necessário para evitar, né, a perda de uma vida. Né? Eu acho que uma vida não é um recurso. Então, a gente tem que lutar, né, pelo que é nosso. E o que mais é nosso é a nossa alma, é a nossa dignidade, é a nossa família, é a nossa sociedade. Então, não podemos aceitar, né, que aconteça esse tipo de coisa. E são muitas comunicadores, tá? Eu não vou falar sobre rampas, tá? Mas a rampa, o que mais acontece errado com a rampa é algo que é a falta de bom senso, como sempre colocado como cargo, né? Porque são poucos requisitos, né? Se você seguir a inclinação máxima, vou tirar um piso, vou te dar frente, falar de 1,20 m, né? Sinalização do piso, corrimão do rodapé, é uma rampa correta, não precisa ir muito longe no nome, né? A tabela de inclinação máxima, mas olha o que a gente vê, né, aplicadas por aí, são rampas completamente fora de norma, né? Rampas que nem uma pessoa sadia consegue subir, né? Nem de bicicleta é difícil subir uma rampa dessas, então é um descaso, né, com a boa fé, com o senso das pessoas, né? Uma rampa como essa é um absurdo, mas é algo que a gente vê aplicado na sociedade, né? E a gente não pode aceitar. E o nome da Dini gritou aqui, eu acho que tem que estar aí também, bato o pé, eu acho que está completamente errado, né? Deixar isso que se mantém, né? E a morosidade, né, da justiça, eu acho algo muito negativo, né? A gente fala muito mal dos americanos, mas a justiça lá é rápida, não funciona, né? Eu vejo que o Ministério Público tem boa vontade, ela encaminha, mas a justiça demora, a velocidade trava as soluções, né? Não tem necessidade desse tipo de soluções, né? Como uma rampa legal aqui no começo, tá? E aqui na produção está legal, Olha, um degrau ali, ó, no início. O que adianta você colocar uma rampa, se você coloca um degrau no meio, qual é a diferença de você alinhar ele, né? Começar a Desculpa só te interromper, até aproveitando. Ó, ontem eu estive num hotel no centro da cidade, tá? Que teve um incidente lá, inclusive envolvendo, acho que uma reunião política, tudo e tal. Aí o gerente
rapidamente fiz uma adaptação. Aí nós fomos lá para verificar, né, rampas com as inclinações absurdas. E aí o gerente falou assim, eu contratei um engenheiro, e ele me propôs essa opção. Ele disse, né? Mostrou. Então é só para também colocar isso. E nós, até foi uma das perguntas do início, né? Nós vamos ter que discutir isso no fórum, já que nós estamos, inclusive, no fórum de profissionais, tá? Essa questão de que os profissionais, embora toda essa conscientização, não estão fazendo corretamente. Na verdade, daí é culpa do profissional. Não da sociedade. Ele realmente tem erro. Se existe um profissional contratado. Não, eu sei. Às vezes é desculpa do gerente. Não, eu sei, Jorge, mas assim, eu não estou fazendo uma denúncia aqui, que não é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Mas muitos dos meus processos lá tem RT lá e tem coisa errada. Ainda, os promotores que estão atuando ainda não resolveram oficiar o CREA para responsabilizar a responsabilidade desses profissionais. Mas que tem profissional, você entende, dando respaldo a situações que não estão sendo observadas, tem, tá? Fico à vontade para conversarmos aqui, porque a grande maioria somos do sistema, mas tem. Então, temos que continuar conscientizando a sociedade e temos ainda mais que conscientizar os nossos colegas profissionais, que eles estão realmente, sabe? Só temos. Uma forma que eles podem aqui dentro resolver isso, assim, ele fez, é engenheiro, você não tem que ter uma RT. Ele assinou a RT, você denunciou para o CREA, ele fez fora da norma e assinou a RT. O CREA analisa, é verdade, ele tira a licença de engenharia da pessoa. Ele não pode mais assinar a RT, ele não vai mais fazer o projeto errado. O próximo projeto ele vai ser chamado e não vai poder fazer o projeto RT. Que diga-se passagem, uma vitória nossa, né, quando a gente sugeriu que, ao invés de ficar os projetos da prefeitura, do meio ambiente, do IPUC, respaldado atrás de uma pessoa jurídica, de uma entidade, que houvesse a responsabilidade mesmo, que houvesse uma anotação de um profissional, pessoa física, e daí ele pode ser responsabilizado. Exatamente. Talvez seja uma fase E se você tira, né, a possibilidade de assinar RT, pronto, ele não vai mais fazer projeto. Ele pode errar muito, mas ele não vai continuar errando. Né? Vai ter rampas corretas também, tá? Eu acho que falta corrimão, mas se a inclinação está correta, você pode fazer de forma diferente, pode ser chuva. Então, com bom senso, você faz algo agradável, bonito, que resolve o problema de acessibilidade. Aqui uma agência bancária completamente dentro da norma, seguindo a inclinação, né? Piso tátil, corrimão duplo, barulho né? Então, são soluções bem marcadas na sociedade, e isso aqui é uma minoria, isso tem que mudar, né? Isso tem que ser, não só a maioria, tem que ser, né? Todas as edificações devem ser dentro da norma. Vou fechar daí com uma frase, né? Que o Dalai Lama, eu acho uma pessoa iluminada, né? Ele falou, a gente foi e voltou da rua, mas a gente tem dificuldade de atravessar a rua para não topar com a gente desintegrou o hábito, mas não o nosso preconceito. Eu acho que é uma frase curta, mas uma frase muito sábia, uma frase muito organizada. Dia 13? E eu me coloco à disposição para ajudar vocês, né, com conhecimento de norma, com o conhecimento de leis. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você citou a fibra Banks, que está totalmente acessível, os bancos tiveram uma boa situação e tal. Uma coisa que eu não sei se existe alguma norma, se não existe, a gente deveria até solicitar e tal, para os deficientes visuais, quando você vai ao banco e você pega a senha. Muitas vezes aparece só lá no painel, número. Você não sabe se é você ou não. Isso daí pode ser colocado como uma solicitação Para a NBR do Rio. Daí, porque você está aqui com a senha. Só que apareceu lá, você está tudo sentado ali, apareceu lá, mas deve ser visual, ou baixa visão, né? Idoso. A norma é dinâmica. A norma está aí para que todos coloquem situações para poder melhorar ela. É uma mais difícil, mas é uma diretriz. É um caminho a ser comunicado. Então, é um bom começo. Então você que faz parte do comitê,
até aproveitando, até queria perguntar para você se você tem informação a respeito, informação prática da revisão da 9050. Então, eu tenho a última revisão, tá? Como ela não foi lançada, né, ela não está em vigor, igual a 2004. Eu posso te mandar o que tem até o momento. Né? Sim. Não, mas assim, é importante, Sérgio, nós temos, até assim, porque nós precisamos da edição dessa norma. Essas alterações vão ser grandes ou não, porque ou seja, nós já estamos tendo um impacto da expectativa dessa revisão. Alguns, principalmente órgãos públicos, estão falando, nós estamos esperando a revisão. Assim, e uma coisa é certa, ela não vai mudar para facilitar, né? Não que a ideia seja dificultar, mas assim, tem pontos que ficaram não muito claros na norma. Então agora é esclarecer, ou até mesmo desligar questões que não eram pertinentes a edificações, né? Ou mobiliário urbano, principalmente vias públicas, e estava na norma, então foi deslembrado para a norma pertinente, focada naquilo. Por exemplo, norma de plataforma. Ela falava de plataforma elevatória, mas não é norma de plataforma. Então foi deslembrado e agora existe uma norma de plataforma elevatória, né? Que é 15.655/1. Então ela que vai estar em vigor. E daí a norma só cita, né? Plataforma elevatória, veja 15.655/1. Elevadores, veja 12892, NNM 313. Então ela vai citar, né? E vai melhorar a cuidade do que é, assim, por exemplo, falava, a calçada deve ter faixas, né, de acesso, faixas de serviço, porque assim, tem que ter o piso portátil e deve ser uma cor em contraste, certo? Mas daí, isso é relativo. O que acontece? Para mim, roxo e vermelho já é contrastante, mas daí, dependendo da pessoa, não. Aí eles colocaram até um equipamento, e que daí, segundo esse equipamento, há um índice de contraste. Né? Então, você deve atingir tal índice de contraste. Então, isso, mas então, não facilitou, melhorou o entendimento e colocou um balizamento melhor. Ou seja, quem espera, vai aumentar a inclinação da rampa? Não. Foi estudado e é aquilo, né? Que vai delimitar melhor do que já foi colocado. Não, eu só coloquei isso, tá? É muito oportuno, porque assim, realmente, nós, por exemplo, nós estamos em análise de alguns processos, nós estamos nessa expectativa, tá? Foi alegado, tá para ser revisado, não esperando. E houve um atraso nessa revisão da norma, né? Até, porque eu sei que nós temos um procedimento, estamos acompanhando diretamente com a BNT, só que a resposta que vem é a resposta oficial, houve um atraso, né? E isso está impactando, está atrapalhando um pouco as ações. Mas é importante ver essa sinalização para que, então, nós vamos estar recomendando que as ações sigam, tá? Porque não vai ter alterações tão... Eu acredito que no começo do ano que vai ser lançado, porque já demorou demais, né? Está pegando mal, não, foi como com certeza o 40, né? Que é o esse 040. É um grupo bem fechado, é um grupo político, mas a gente conseguiu entrar lá dentro, graças a Vera, né? Eu entrei lá também e a gente está participando e ela vai ter que ser lançada no bom. Então, não vai passar do primeiro semestre do ano que vem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já viu no portal da Copel o item redes subterrâneas? Então veja, a Copel gasta 6 ou 10 páginas explicando por que é vantagem... Oi? Para quem não te conhece, você é o João Carlos Cascais. Eu não ouço, desculpa. Para quem não te conhece, você é o Cascais. Ah! Na outra encarnação vamos mudar de nome. Então, no portal da Copel, em redes subterrâneas, há uma proposta da Copel de transformar as redes aéreas em subterrâneas. Isso dá lucro para a empresa, para as empresas de telecomunicações, e seria uma tremenda oportunidade de refazer as calçadas em 400, 500 quilômetros de ruas aqui de Curitiba. Então, eu encareço, peço, imploro a vocês que vejam no portal da Copel o item redes subterrâneas. Por quê? Porque é o caso de tudo que você falou. Se aumenta a acessibilidade, se aumenta
a segurança do idoso, da pessoa com deficiência, etc., as empresas vão lucrar mais, elas vão ter mais clientes. As pessoas vão se sentir mais tranquilas a hora de chegar num restaurante e ler um cardápio ou ver lá como é que é o banheiro, sem ter constrangimento, de repente, de estar pagando um mico tremendo. Então, o que eu acho é que, quando, como acontece no portal da Copel, fica demonstrado que há interesse técnico, interesse econômico, e atender uma questão social extremamente importante, basta o governo determinar que isso aconteça. É o caso da Copel, o maior acionista da Copel é o Estado do Paraná, né? Então, por que não faz, né? Está ali todo o cardápio de como fazer. As redes aéreas de energia, de distribuição, caíram 1/6 do preço, de 10 anos para cá. Aí a Copel mesma coloca desenhos ali de como fazer as calçadas, como conciliar tudo. Quer dizer, é uma oportunidade de ouro para urbanistas e arquitetos fazerem isso. É só uma questão de querer. Obrigado. Concordo. Eu vou levar o que for possível, né, para a BNT. Eu acho que, até como você colocou, não é nem questão de norma, né? Eu acho que é questão de vontade política. O Borges vai levar lá para o Planalto. Não, uma coisa, Sérgio, que é até uma solicitação, uma coisa que nós sentimos muita dificuldade, principalmente os cadeirantes, no interior das aeronaves, com o banheiro, porque o cadeirante não tem acesso ao banheiro, e até as mesmas poltronas, né? Porque é muito difícil, até a porta ali para você entrar, você não consegue passar. E uma outra coisa que as pessoas com deficiência visual sente nos hotéis, você entra dentro do quarto, pô, eu tô com sede, vou tomar uma coca. Você abre o frigobar, você não sabe o que é coca, o que é cerveja, o que é nada. Não tem nada marcado. Daí, você é tudo em lata e você não sabe o que é. Você deita na cama, tem 6, 7 interruptor ao lado da tua cama. O que será que é isso? Sabe? Ou tipo assim, daí quando o cego vai dormir, pô, eu vou apagar a luz. Ele liga o ar-condicionado, ele desliga a televisão, ele liga o rádio, Mexe em tudo. ele chama a recepção, aí o telefone toca. Então é uma coisa assim. Está fazendo? Não, ele está reclamando que são vários botões, entendeu? Perto da cama, para você, né, acionar várias funções. E ele não sabe qual daqueles é para desligar a luz, entendeu? Aí ele chama a recepção, ele liga a televisão, ele liga o rádio, ele desliga o ar-condicionado, entendeu? Mas apagar a luz, nada. É que nem o celular. Como é que a gente faz para usar o celular para telefonar? Que faz tudo, né? Mas eu quero saber como é que faz para o telefone. Só para ligar, né? Falta de visão em relação ao deficiente visual. Tá? As soluções são focadas mais no deficiente físico, né? E na visão só na questão das vias públicas, né? Mas nas questões do transporte, comunicações, dentro do mobiliário em si, não há um estudo muito bem desenvolvido, né? Mas assim, eu acho que a norma técnica a gente bater o pé e complementar cada vez, deixar ela mais completa. E eu vou discordar mais uma vez de você, quando você fala que é colocado mais visado nas calçadas, nas vias públicas. Também não. Eles colocam tudo quanto é obstáculo para o cego bater a cara. Telefone público, lixeira, andaime, caçamba, caixa de correio, tudo que não tem nenhum sinalizador antes disso. Não, mas aí não é o problema da norma. A norma fala que onde tem tudo isso, tem que ter uma sinalização de piso, podotátil. Não, aí o problema não é da norma. O problema é da execução da obra que não adequou com sinalização para o deficiente visual. O problema é da calçada que não fez a guia rebaixada, né? E que não sinalizou que
que ali é o ponto de passagem, né? Então, foi uma das normas. O plano diretor público ela até que resolveu bem, só que falta na execução atender ela. Agora, dentro das edificações ainda não há nada direcionado a esse coeficiente visual. Uma última observação, não sei de que forma que o Ministério Público, de que forma que o Tribunal de Contas, de que forma que a ABNT, de que forma que a Prefeitura podem agir em relação a passivos, né, passivos irregulares. Como, por exemplo, não sei se o Roberto já atendeu alguma questão referente a elevador plataforma de tubo. Eu queria que o Sérgio, que é especialista no assunto, né, explicasse se existe, quantos itens as plataformas atuais que estão sendo instaladas em novos tubos, inclusive, quantos dos itens da 15655 essas plataformas atendem. Em relação, por exemplo, a dispositivo anti-esmagamento, existe? Em relação à proteção, fechamento? Não. Em relação a... Bem, não preciso nem enumerar. É mais fácil perguntar quantos dos itens que essas plataformas que continuam sendo instaladas estão atendendo a norma. Então isso é um passivo que está sendo deixado, que eu acho que o Ministério Público tem que atuar firmemente nesse sentido, já que não dá para corrigir o que já passou, pelo menos impedir que continue sendo feito errado. Né? Inclusive dá para sair mais uma licitação de novas plataformas, né, em pontos que ainda não tem a plataforma. Eu acho que tem que ser em cima de um critério, né, correto. E o que tem hoje, a desculpa da URBS é a seguinte, esse projeto foi feito antes da norma. Né? Mas a obra não. Bom, eu concordo. Né? Assim, a 15655 tem 718 requisitos. Esse elevador colocado na seção pública deve ter 6, eu acho que não tem nenhum. 30 itens, né? Então falta 90, 60. A gente já colocou projetos para URBS gratuitamente, eles colocaram numa gaveta e esconderam. Aí ela está em conversa com o Ministério Público. Será que através da Secretaria do Governo é mais fácil junto à Prefeitura? Não adianta. Ela está em conversa com o Ministério Público, mas assim, que eles alegam que, não, é que a norma 15655-1 não é a norma do elevador que a gente tem, porque ela não é vertical, ela faz um movimento, né? Lateral, né? E daí fala que também a 15655-2, que vai ser lançada agora, ou que não tem desculpa, tinha ISO 93862, que é da plataforma de plano inclinado, ou cidadania, ela também não é norma da plataforma da seção pública, porque ela não é bem inclinada, ela não acompanha uma guia, ela é a partir, né, de uma treliça, né? Então é um outro mecanismo. Então eles alegam que tem que ter uma outra norma para isso. Ah, tá, específica. Para eles. Eles querem criar uma nova norma, né? Na verdade, assim, eles estão jogando o problema para frente. Mas eu posso dizer por quê. Zé Leite, só um minutinho. Ô, Boris, você sabe o que é? Eu posso dizer qual é o verdadeiro problema, a questão que eles levantam, né, para a função função desses elevadores. Não é nem o elevador, não é a escada, não é a inclinação, não é vertical, nem horizontal. É a própria estrutura do tubo. Não pode tirar a estética. Não! Ele já tem o padrão de construção daquele tubo e o investimento para ele. Vai ter que modificar, por exemplo, como você falou, o alinhamento. O Zé ali está falando do alinhamento. Eu entendi o que ele quis dizer do alinhamento. Quando você bota a plataforma na frente da escada, né, ela cerceia metade da escada, correto? Então o que é que acontece? Quando a plataforma está no chão, entende? Todo mundo passa por cima dela para poder acessar a escada, entendeu? Se você tiver que botar uma barra de proteção para o elevador, ela vai impedir a passagem de quem não é deficiente. Ah, mas mas não dá para largar a escada, porque vai ter que mexer na estrutura do tubo. É custo, é isso aqui, ó. Paulo, eu tenho a solução. Mas o alinhamento, não. Isso é o que eles alegam, entendeu, Sérgio? Não, mas o alinhamento que eu disse, o Sérgio tem uma solução para isso. Vamos dar uma olhada aqui. O alinhamento que eu disse é a rampa do ônibus com a rampa do tubo. Porque nem sempre ela para assim, sempre assim. Ah, não, isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. A solução é o problema dele.
Muito interessante, já viu isso aí?